Abra a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 45, no verso 27. Gênesis 45, verso 27. Todo mundo achou? Diz assim: porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. Amém? Contexto aqui é que a notícia de que os irmãos de José estavam no Egito e já haviam se encontrado com José, e José já havia tido a oportunidade de vê-los. Depois houve a ida, retornos, até o momento em que José se revela para eles. Depois desses acontecimentos, chegou o conhecimento do faraó que os irmãos de José estavam lá, né? E o monarca mostra uma alegria, uma simpatia pela família de José, até mesmo por causa de José, né? E Faraó oferece então o melhor do Egito, fala: vai buscar os teus parentes, tragam aqui e vocês podem desfrutar do melhor da terra, né? E nessa ida então dos irmãos de José para buscar o seu pai e o pessoal que ficou lá, o faraó também deu carruagens, carros com alimentos e outras honrarias, né? E provisões, e eles levaram. E os irmãos de José contaram para o pai toda a história, para o pai Jacó, né? A respeito de José, e dizendo acima de tudo assim: seu filho vive, José vive. Porque a grande amargura, a grande tristeza de Jacó foi até então pensar que o seu filho tinha morrido, né? Depois de muito tempo há essa revelação. E ela, ao saber do encontro, ao saber do perdão, ao saber que as coisas, que José estava vivo e que houve um reparo em todas essas coisas, porque certamente os filhos detalharam para o pai tudo, diz aqui o texto que pouquinho antes ele não acreditou, mas depois, quando ele ouviu toda a história e ele viu os carros ali que vieram, que Faraó mandou com todas as provisões, diz o texto aqui que o coração de Jacó reviveu, né? Interessante, né? Veio vida. Então, mostrando a condição desse homem, como é que ele estava, né? Difícil perder um filho, difícil da forma como foi perdido, e o amor que ele tinha por José, porque era muito apegado e havia muita afinidade. Mas o que a gente está querendo dizer com isso? Porque houve uma confissão, houve um perdão que foi concedido, não é isso? José concedeu o perdão aos irmãos. E então esta confissão e essa concessão de perdão foi um ato de amor. Sim ou não? Foi um ato de amor. E esse ato de amor teve o poder de reviver o espírito de um homem. Uma ação de amor reviveu o espírito de Jacó, né? É uma ação de amor, porque aqueles que contaram para o seu pai foram aqueles que fizeram mal ao irmão, né? Os outros irmãos que planejaram a morte de José, e por causa do conselho de isso não aconteceu e ele foi vendido, foi pela boca deles mesmo que toda a história veio à tona. Então foi um ato de amor de José, um ato de amor dos irmãos, de confessarem não só para José antes, mas agora para o pai, contar toda a história, né? E isso então reviveu o coração desse homem. E que espírito é esse que diz aqui, né? Reviveu-se-lhe o espírito de um homem cansado, né? Jacó já era um homem cansado de tanta luta, de tanto sofrimento, né? Já sem a mulher, já sem o filho, muita história triste, né? Passou ali pela vida dele, muita luta até para ele conseguir o seu casamento, muita luta familiar, né? Muita luta na reconciliação com o seu irmão, né? Agora já no fim da vida,
ele passou por tanto sofrimento. Um espírito que sofreu muitos baques emocionais, né? Então é engraçado, todo mundo sofre, todo mundo tem dificuldade, mas às vezes a gente sabe que tem pessoas que passam assim com a vida mais ou menos serena, né? Tem as suas dificuldades, tudo, e tem outros que passam a vida desde pequeno, luta, difícil, né? Sofrimento, não tem, a gente vê isso, né? Que acontece. E ele sofreu muitos baques emocionais, ele já estava com a idade avançada, cansaço da idade. A Bíblia diz que depois dos 80, tudo é enfado, é canseira, né? Porque vai perdendo o sabor, vai se desligando. As pessoas do seu relacionamento já não estão mais, muitos já partiram. Os mais jovens conversam e falam, aquele assunto não interessa, porque não faz parte da geração dele, do pensamento dele. Já perde um pouco o sabor das coisas para comer, né? A vista já não é mais a mesma, a força física já não é mais a mesma. Então toda essa luta, né, na vida de Jacó, a luta de quem percebeu que o seu lar era dividido, porque Jacó tinha um lar dividido, bastante filhos, bastante irmãos, mas havia inimizade, né? E quanto um pai não sofre de saber que um irmão não se dá com o outro? O pai sofre, né? A mãe sofre, né? E ele passou por isso, perdas, né? Teve muitas perdas, Jacó. Então, estou falando isso porque essas são situações parecidas com as quais a gente passa ou que a gente sabe que outras pessoas passam, né? E há situações que não há nenhum outro recurso que faça reviver o coração se não for um ato de amor. É claro que toda a nossa vida e todas as nossas atitudes devem ser regidas pelo amor. A gente sabe que o Evangelho ensina isso. Mas muitas vezes um ato de amor é aquele que salva o espírito, que salva o coração. Não são as palavras, não é um medicamento, não é um tratamento, mas às vezes um ato de amor no momento certo, na hora certa, faz levantar a pessoa, né? Então veja com o poder que tem o amor, né, a ação de amor na vida daquele que recebe e também daquele que faz. A palavra fala da capacidade do amor. Por exemplo, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 8:1 que no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, uma das verdades com relação ao amor é que o amor constrói coisas. Já percebeu que o amor não destrói? O amor constrói, né? O amor edifica. O amor edifica um lar, o amor edifica uma comunidade, o amor edifica um povo, não é isso? Uma nação. O amor edifica um grupo, edifica uma igreja, não é isso? O poder do amor é o poder de construção, não de destruição, né? Então o amor, Deus nos amou, veja, de tal maneira, como diz João, que aquilo que Ele fez por nós enviando o Seu Filho, e também a graça dele dispensada a cada um de nós todos os dias, o amor de Deus, ele vai edificando a nossa vida, vai trazendo dignidade para a gente, né? O homem perdeu a sua dignidade na queda, mas Deus, com a sua graça, vem e restaura essa dignidade. E é interessante como o amor, ele dá dignidade para a pessoa que recebe, né? Uma esposa, um marido que é correspondido, que recebe o amor, ele é valorizado, se sente valorizado, é ou não é? O amor, ele dá dignidade quando você age com amor como uma criança. Ela cresce com esse entendimento, com a recepção dos atos, das palavras de amor. O contrário também destrói a vida da criança, né? Então, o amor, ele edifica, e o amor de Deus edifica a gente todos os dias, porque tudo que nos acontece, Deus está formando o nosso caráter. E como Deus está formando o nosso caráter para ser parecido com o de Jesus, não pode ser contrário ao amor, porque a caminhada de Jesus, a existência de Jesus,
foi uma pessoa aonde o amor vazava dele, né? Jesus, assim, ele era uma fonte de amor, era um chafariz de amor. Onde ele passava era ato de amor. Encontrava a mulher em luto, encontrava a pecadora, encontrava o pecador, né? Encontrava aquela que estava perturbada de espírito maligno, encontrava um pai desesperado pela doença da sua filha, encontrava um senhor desesperado pela saúde do seu empregado. Jesus, na sua relação com Pedro na sua impulsividade, né? No seu gênio forte, e depois Jesus restaurando Pedro. Quer dizer, Jesus onde passou, ele era um chafariz do amor, né? E Deus está formando o nosso caráter para ter o caráter de Cristo, portanto, para que nós tenhamos e sejamos pessoas que também manifestem amor, não é isso? Então o amor, ele edifica, é assim que Deus vai edificando a nossa vida. Diz a palavra que o amor também cobre uma multidão de pecados. Olha só, Pedro vai dizer isso no capítulo 4, verso 8, na primeira carta, assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Cobre multidão de pecados. Ou seja, o amor tem a capacidade de fazer coisas boas e de apagar pontos ruins, né? Olha que interessante, ele não só faz coisas boas, como que ele apaga pontos negativos, né? Então, alguém que se encontra em falta com o outro, mas o outro decide perdoá-lo, e quando ele o procura ou não, mas entendendo que está sendo perdoado, que foi perdoado, isso abençoa, né? Então, tira aquelas coisas negativas, como amargura, o ressentimento. Então, a mesma pessoa que tem consciência que fez, se sente mal por ter feito, mas às vezes não tem coragem de procurar o outro, porque sabe que o outro está muito zangado, está amargurado, está ressentido com ele, não vê como fazer aquilo, né? Então, quando existe o perdão, os dois lados são restaurados, a menos que aquele que fez não reconheça que fez, né? Aí é outra história, né? O amor tem a capacidade de quebrar muros de separações. A gente falou isso aqui domingo, né, daquele homem que foi à procura do seu irmão, depois de tantos anos de inimizade, decide ir e restaurar o relacionamento, mesmo não sabendo dirigir. Sentou no cortador de gramas, num carrinho de cortador de gramas, e percorreu 500 quilômetros. Olha que deve ter demorado, hein? Né, Osmar? Quanto que dá por hora um cortador de grama, né? 500 quilômetros, né? Se transforma num... Mas ele foi, né? A história de um filme, né? Que a gente estava falando. Então tem a capacidade de quebrar muro de separação. Ora, a obra de Cristo veio destruir um muro de separação entre judeus e gentios. Agora não existe mais nenhum muro de separação. Todos somos um em Cristo. Não há homem, não há mulher, escravo, livre, não é isso? Todos, não são judeus, gentios, todos somos de Cristo. Então, o amor demonstrado tem essa capacidade de unir diferenças. Sábado casou a Natália e o Juninho, né? E por mais que eles se amem, é a união de diferenças, né? Um é homem, outro é mulher, um foi criado de um jeito, outro do outro, nasceram diferentes um do outro e se juntam. Mas o amor tem a capacidade de unir diferenças. Como num grupo como esse aqui, todos nós não pensamos da mesma forma, não olhamos, não enxergamos da mesma forma. Às vezes temos pensamentos parecidos, mas temos pensamentos diferentes. Mas o amor é que nos une, né? É o que faz a gente ceder, faz a gente procurar entender o pensamento do outro, ou então relevar algumas coisas, né? Então ele tem essa capacidade de unir, ele tem a capacidade de levantar uma pessoa do seu erro. A pessoa errou, mas quando então ela tenta se levantar, ela reconhece, ela quer uma nova oportunidade,
ela recebe a oportunidade de um recomeço, só recebe se o amor foi na direção dela, né? Se alguém estendeu a mão em amor, permitindo que ela recomeçasse. Então o amor tem essa capacidade também de possibilitar recomeço. E por isso que nossos pecados também foram apagados por causa do amor sacrificial de Jesus, e o amor do sacrifício de Jesus por nós é que nos deu a oportunidade de recomeçarmos com Deus. Uma caminhada a princípio perdida, mas que agora em Cristo a gente tem a oportunidade de recomeçar. Por isso que nós fomos reconciliados com o Pai, né? Por Ele mesmo. Ainda diz aqui a palavra que o amor é o vínculo da perfeição. Paulo vai dizer em Colossenses 3 assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que significa isso? O vínculo é aquilo que liga, é aquilo que ata uma coisa na outra, né? Então o amor tem a capacidade de ligar casais, o amor tem a capacidade de ligar pais e filhos com seus pais, tem a capacidade de ligar amigos, relacionamentos, né? Afetos, povos, ainda que estrangeiro um para o outro, mas viver debaixo de uma amizade, não em guerra, não é isso? O amor tem essa capacidade de unir irmãos, ou seja, o amor tem a capacidade de unir o ser humano com o outro ser humano, com o próximo, e o ser humano com a natureza, porque o nosso cuidado pela natureza, além de ser o discernimento e a compreensão de que isso também nos afeta, é um ato de amor. Quando você não judia de uma criação, quando você não destrói, né, aquilo que a natureza dá, quando você tem um cuidado, seja com uma planta, seja com um animal, seja com a saúde da água, seja, enfim, é um ato de amor. É um ato de egoísmo, por exemplo, nas campanhas, a pessoa não se preocupar que o país passou por um momento de escassez de água e ela esbanjar água de um lado, né? Não tomando a consciência de que se todos nós fizermos a nossa parte, então todos nós teremos condições de continuar. Mas o egoísta faz o quê? Não está nem aí, pensa nele só. Então quando a gente toma consciência de que eu faço a minha parte, o outro faz a parte dele, tudo, é um ato de amor para com a vida do próximo, para com a criação. Então o amor tem esse vínculo, né, essa capacidade de atar e ligar relacionamento, ser humano com ser humano, e o ser humano com a natureza, porque nós fazemos parte da natureza. Da onde nós tiramos o alimento, né? Que é a nossa sobrevivência. Da onde nós recebemos a luz, que é necessária a nossa sobrevivência. Da onde nós encontramos medicamentos, da natureza. Então, aí depois, então, ainda diz que o amor é o único que permanece. Não é o único que permanece, porque todas as outras coisas não serão necessárias. Nós vamos estudar. No céu, por exemplo, haverá necessidade de esperança? Não. Lá é a consumação, né? Mas o amor estará presente. Por isso o amor permanece sempre. Porque o amor é aquilo que faz com que todas as outras coisas e todas as outras virtudes funcionem. A gente está falando na escola dominical, né, sobre isso daí. Paulo vai dizer em Gálatas 5, verso 6, uma coisa interessante. Olha só, presta atenção, só ouça. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, ou seja, nem o rito, e nem ser judeu ou não judeu, ter o rito ou não ter o rito, nem o culto em si, nem a circuncisão, nem a circuncisão tem valor algum, porque tudo isso aqui é terreno. Mas a fé que atua
pelo amor. A nossa fé só é fé, segundo Deus, se ela atuar pelo amor. Posso fazer um monte de coisas em nome da fé, posso criar um monte de eventos, posso abrir um monte de locais, mas se não for o amor que estiver regendo isso, não é a fé segundo Deus, porque a fé atua pelo amor. Ora, Jesus amou. O convite para crer nele é um convite a receber o amor dele e exercitar o amor dele. A nossa fé não atua através do rito, nem do local que a gente frequenta, nem da roupa que a gente veste. A nossa fé atua por meio do amor, porque se não tiver amor, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, de nada adianta, Paulo diz. Isso é muito importante, porque a fé sem o amor se chama religiosidade. Religiosidade é apego a tudo quanto é externo. Religiosos eram os fariseus, mas a grande advertência de Jesus e o grande puxão de orelha de Jesus para esse grupo é que havia muita religiosidade na roupa, nas regras, né? Na fala, no externo, mas não havia amor. O seu mestre senta com pecadores, conversa com eles, né? Não havia amor. Então isso não é fé, né? É interessante a gente pensar nisso. Que atitudes nós podemos ter dirigidos então por esse poder? Porque a gente já está vendo como que o amor, que poder tem o amor. Veja só, é extremamente desconcertante uma pessoa que entra no ambiente todo irado, soltando os cachorros em cima de todo mundo, já viu isso? E ela se depara com uma pessoa mansa, que olha, que não revida, que age com amor. Ela fica desconcertada, fica no fim. Ela pode até manter a pose, mas ela fica desconcertada, porque Jesus vai, o Evangelho vai dizer, né, Paulo, ampliando o ensino de Jesus, diz assim: se o seu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, né? Para a gente não pagar o mal com o mal, mas com o bem, porque isso, para nós não nos vingarmos, porque a justiça pertence a Deus, porque estas coisas amontoará brasas vivas na cabeça da pessoa, ou seja, na consciência dela. Não existe nada que desmonte mais alguém que chegue todo armado do que encontrar, se deparar com alguém do amor. Ela pode até manter a pose, mas lá dentro, na consciência dela, na cabeça dela, de alguma forma, isso vai mexer. E isso pode ser um instrumento de transformação para a pessoa também, né? Dependendo de como ela pensar no que fez, né? Então, que atitudes nós podemos ter dirigidos por esse poder? Nós podemos nos aproximar das pessoas num momento, num ritmo em que todo mundo está vivendo cada vez mais isolado e cada vez mais para si. É ou não é? A gente já não vê mais o pessoal sentado, batendo papo na calçada, né? Tendo relacionamento com o vizinho. Não tem, né? Já passou aquele tempo, né? Paulo, o Evangelho diz que o amor se esfriaria nos últimos tempos. E a gente vê que isso está acontecendo, né? Então podemos nos aproximar de alguém, nós podemos exercer um pouco mais de paciência. O exercício da paciência é manifestação de amor, sim ou não? Imagine se Deus perder a paciência com você. Eu não quero. Eu não quero estar perto, não, se Deus perder a paciência com a gente. Não. Reconhecer a virtude de alguém, fazer um elogio, porque as falhas é muito fácil, mas reconhecer, socorrer alguém, estender a mão, visitar alguém, ter simpatia pela situação que a pessoa está passando, dar apoio, aconselhar,
Até mesmo repreender em amor é um ato de amor, porque senão a gente faz vista grossa para aquilo que vai fazer mal para a pessoa, mas a gente deve fazer isso em amor. Interceder por alguém, ouvir, né? As pessoas estão muito prontas a falar, mas não a ouvir, né? Aí a gente tem que ver se nós estamos prontos a ouvir ou a falar só. Ceder muitas vezes, perdoar, reconhecer as próprias faltas é um ato de amor, porque não reconhecer as próprias as faltas é um ato egoísta, orgulhoso, e o inverso disso é o amor, quem reconhece, né? Então todas as ações que Deus recomenda por meio do Evangelho são ações de amor, todas elas que o Evangelho ensina, nos exorta, nos motiva a fazer, todas elas são atitudes de amor, todas elas. Então, se você quer ver o que é amor, você vê o que o Evangelho espera que a gente faça, que a gente cumpra, né? Agora, por que eu estou falando isso? Porque o amor tem o poder de transformar situações e de reviver o espírito de uma pessoa. Não foi o que aconteceu com Jacó? Não foi? Diz aqui que o espírito dele reviveu, ou seja, ele era um zumbi, vivo, andando, comendo, trabalhando, ouvindo, vendo alguma coisa dentro das suas limitações, mas quando chega a notícia, quando chega a história, ele recebe vida, né? Então aí a gente também pode pensar se nós somos portadores de vida, né? Se quando a gente chega, a nossa presença faz reviver o espírito das pessoas, ou a gente joga as pessoas para baixo, né? Ou a gente manifesta desafeto, né? Então o poder do amor, ele tem o poder de fazer reviver. Paulo diz assim, concluindo aqui: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Todos os seus atos têm sido feitos com amor. Todos os meus atos têm sido feitos com amor. A gente faz essa pergunta para a gente. Quantas coisas seriam evitadas se a gente agisse com mais amor? É ou não é? Quantas coisas? Então a gente precisa perceber com sinceridade como é que o nosso coração está. Se o nosso coração não está amoroso em relação a alguma coisa, nós devemos colocar a nossa vida diante do Senhor, pedir a ajuda dele, não é isso? Primeiro reconhecer, pedir a ajuda dele, porque essa é uma oração que ele responde, porque é uma oração segundo a vontade dele, porque ele quer que a gente seja pessoas do amor, né? E a gente tomar firme decisão de amar por obediência e não por sentimento. Amar por obediência, e o sentimento Deus vai cuidar. A gente faz o contrário. A gente quer amar por sentimento. Então a gente fica esperando o sentimento aparecer para a gente. E sabe quando vai aparecer? O amor é uma decisão. Tomou uma decisão por obediência. Aí Deus vem e trabalha aquilo que a gente não consegue. Então, obedecer. Senhor, está difícil, é duro, não estou sentindo, mas tua palavra diz, o Senhor fala, eu obedeço. Toma essa decisão. Aí Deus vai trabalhar o coração. Agora, se você esperar sentir para fazer, você vai adiar, e você nunca vai fazer, né? Então, eu quero deixar essa mensagem aqui, que fala sobre o poder do amor, né? Porque a lei de Cristo nada mais é do que amar a Deus e ao próximo, né? E se a gente quer aprender mais, enxergar melhor como isso é feito, é só você olhar para Jesus. Olhar para Jesus homem. O Jesus homem. Amém? Pai querido, obrigado, Deus, pela tua palavra, que vem semear no nosso coração mais amor, que vem nos desafiar a amar por obediência,
simplesmente tomando a decisão de fazer aquilo que o Senhor pede de nós, sabendo que o que o Senhor pede não é mal, é sempre o bem, sempre o que é melhor. Que essa palavra possa nos ajudar em alguma situação e possa nos ajudar na nossa caminhada aqui, porque nós vamos nos deparar com muitas situações em que o nosso amor será confrontado. Pedimos a Tua ajuda, Teu discernimento, Teu esclarecimento, que o Teu Espírito nos ajude na nossa fraqueza, na nossa relatividade, na nossa limitação, e que possamos crescer de maneira que todos os nossos atos sejam feitos com amor, porque o amor tem o poder de reviver o espírito de quem faz e de quem recebe. Em nome de Jesus. Amém.